Bom, a grande notícia desse final de semana foi que o Fausto Silva, que estava na fila de transplantes, recebeu um coração novo. Eu até, quando li essa notícia, eu levei um susto, porque achei que era muito cedo. Eu, que não conheço nada a respeito de transplantes, achei que, na realidade, alguma coisa errada tinha acontecido. Como a maioria das pessoas pensou, vou ser muito sincero. Na verdade, esse país, o que tem de falcatrua no Brasil, então você começa a duvidar se é verdade ou se é mentira, se de repente podem ter passado o Faustão na frente ou não, porque é uma pessoa famosa. Aconteceria comigo também se eu fosse operado nessas circunstâncias. Primeira coisa que eu fiz, eu liguei para o cara que eu mais confio e que é um dos poucos amigos que eu tenho, que já salvou a minha vida algumas vezes. Eu liguei para o doutor Calil, que é uma das maiores autoridades no assunto de coração. Ele está aqui comigo. Foi quando eu fiquei mais tranquilo, que eu liguei para o Calil imediatamente, quando eu recebi a notícia, eu falei, doutor, o Faustão operou. Né? E ele que já havia me dito, eu havia ligado antes, só não disse o nome dele, mas eu já tinha ligado 3 dias antes para o doutor Calil, dizendo que doutor, o que representa hoje um transplante de coração? E ele me falou assim, Datena, hoje é uma operação que se realiza com segurança, é óbvio que é uma grande operação, um transplante é um transplante, pode acontecer uma série de detalhes negativos, mas muita gente tem uma sobrevida e até muito boa, né? Dando tudo certo, tem uma sobrevida boa. Tanto que foi o que aconteceu, foram 2h30 só de cirurgia. Eu já fiz cirurgia que demorou de 6 a 7 horas quando eu operei do pâncreas. Então foi uma cirurgia até rápida para os padrões de um transplante, o que indica que isso se faz muito bem no Brasil. E o doutor Calil me disse, Datena, é perfeitamente normal o que aconteceu com o Fausto Silva e que o sistema do SUS de transplante de coração é um sistema inviolável. E o Calil pode falar sobre isso com muita autoridade. Pois não, doutor? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Datena. Como você próprio falou, o transplante existe no país, é um sistema de transplante altamente sofisticado. O Brasil é o segundo país do mundo em transplantes, né? Falta doadores, sempre gosto de chamar a atenção, as pessoas têm que ser doadores. Mas é uma fila única, no caso do coração ou qualquer órgão, mas do coração especificamente é uma fila única, né? Controlada pelo Sistema Nacional de Transplantes. Cada região, cada secretaria dos estados tem seu centro controlador de transplante. Então tem vários critérios. Primeiro, para você entrar numa fila de transplante. Então tem os pacientes que estão mais estáveis, que ficam aguardando transplante em casa, fazendo acompanhamento ambulatorial, e os pacientes que estão em estado mais críticos, né? Que obviamente esses pacientes eles têm, obviamente, que tem que ser atendidos mais rapidamente, porque evidentemente são pacientes graves em terapia intensiva, né? Então a priorização desses pacientes. Claro, porque para um paciente ser priorizado tem que ter justificativa, né? E o caso do Faustão, por exemplo, eu vi pela imprensa, tinha ampla justificativa e não é surpresa nenhuma sair um doador, como você disse, em poucas semanas, né? Então não há surpresa nenhuma nisso. O sistema, de novo, é um sistema sério, rígido, auditado e outra coisa, não faz diferença entre um hospital particular e um hospital do SUS. Se o paciente é convênio, SUS, é a mesma fila, é uma fila única, né? E com critérios pré-estabelecidos. E dentro dos critérios pré-estabelecidos, neste caso, ele tinha prioridade pela gravidade do caso e foi transplantado. Quem é que determina... Não há, de novo, surpresa nem novidade. Não, quem é que determina a prioridade do paciente? Quem é que define a prioridade do paciente nessa lista? A equipe médica tem um sistema... Não, a equipe médica, obviamente, prioriza o paciente mais grave. Mas, de novo, isso é amplamente auditado. Então, os pacientes mais graves, que estão em terapia intensiva, né, precisam de drogas para manter pressão, até outros suportes mecânicos, esses pacientes, eles têm, obviamente, eles são priorizados pelo risco de uma morte iminente, né? Quem determina são as equipes médicas, mas, de novo, aí você vai me perguntar, mas a equipe médica fala que está grave. Não, o paciente está na UTI, isso é comprovado, isso é checado. Quer dizer, não há
desculpe o termo, não há conversa mole nisso não, é extremamente rigoroso, segue as regras, segue a lei, por isso que o sistema de transplante do país é um sistema altamente sofisticado, né, e altamente respeitado.